Olá meninas! Hoje eu vou ensinar para vocês fazer a higienização das garrafas PETs e também o armazenamento com arroz. Então, para nós começarmos, nós vamos precisar higienizar as garrafas. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho essa garrafa, o que eu fiz com ela? Coloquei um pouquinho de detergente de pia, água até em cima, sacudi bastante, deixei um pouquinho, mais ou menos 1 hora, e troquei várias vezes a água. E emborquei e deixei por meia hora. Logo depois, vou mostrar para vocês o processo que eu fiz. Essa garrafa ela ainda não foi higienizada, tá? Essa que eu mostrei para vocês há pouco foi. Nós vamos pegar álcool, não pode ser álcool gel, tem que ser um álcool líquido. A gente coloca um pouquinho, né, do álcool. Eu exagerei um pouco, tá, irmãs? Mas tudo bem. Ó, aí nós fazemos isso aqui, ó. Aí o que acontece? Deixa eu tirar aqui o excesso. Esse álcool eu só uso próprio para armazenamento, tá? Não uso para outra coisa, não. Nós vamos deixar de um dia para o outro emborcado, para que seque. Se vocês tiverem uma maior necessidade para que esse álcool saia mais rápido, para vocês armazenarem mais rápido o alimento, vocês podem usar palito de churrasco, ou dependendo do tamanho da garrafa, aquele palito de comida japonesa, ok? Então agora, isso aqui tá aqui, vai ficar à parte, ok? E nós vamos agora para o armazenamento do arroz com alho. Então o que acontece? Essa garrafa já foi higienizada, lavada, higienizada com álcool. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o alho e colocar. O alho não pode estar na geladeira, tá? Então nós vamos colocar mais ou menos uns 3 dentinhos de alho aqui, ok? Logo depois, nós vamos fazer o quê? Improvisar o nosso funil de garrafa PET e vamos colocar uma fita crepe para que ele não se desloque e o grão caia. Então, o que acontece? Agora eu vou fazer isso aqui. Esse daqui é uma coisa bem rápida de fazer, ó. Nós encaixamos o bico de cada garrafa um com o outro, né? Passamos a fita crepe. Aí o que acontece, irmãs? Sempre procurar usar alimentos de ótima qualidade, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos nosso arroz. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 4 dedos desse arroz, ok? Isso até chegar em cima da garrafa, tá? Então, ó, tá aqui nosso arroz. Então, a gente vem com cuidado, tá, irmãs? E fazendo isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Quantos dedos já deu? Dá uma leve batidinha para que assente bem o grão do arroz. Olha aqui, deu 4 dedos. Novamente, nós viemos aqui, colocamos mais 3 dentes de alho. Quem gosta de alho, gente, é uma maravilha. Aqui em casa todo mundo gosta de alho. Eu amo alho. Então o que acontece? Pra mim é ótimo, porque daí não preciso temperar o meu arroz com alho. Mas tem pessoas que não gostam de comer comida com alho muito concentrado, né? Que é o que acontece aqui com o nosso arroz. Então o que a gente faz? Só um instante, irmãs. Ó, mais 4 dedos. O que acontece? Nós podemos substituir o alho por 3 folhinhas de louro. Sabe aquele louro de temperar feijão que a gente compra na feira? Aquele lá, a gente esfarela um pouquinho e coloca. Assim o arroz, o feijão, outros grãos, eles não ficam com um sabor tão acentuado do alho, ok? Agora vamos mais uma vez. Vamos ver aqui agora. Ó, aqui já deu mais 4 também, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Mais 3 dentes de alho, tá bom? E assim a gente faz esse processo até encher toda a garrafa, tá? Ok. Vocês perceberam que aqui não vai dar ainda 4 dedos ainda. Então, vamos lá.
Aí o que que acontece? Chegamos aqui, né? Nós vamos bater mais um pouco, tá? Batemos aqui. Agora a gente vem, tira o nosso funil improvisado de garrafa PET. Às vezes, irmãs, cai alguns grãos, tá? Não se preocupem, acontece, né? Então, o que acontece? Vamos ver se vocês conseguem reparar. Parou mais ou menos aqui um dedinho sem arroz. Aqui a gente vai colocar mais água. Então, a gente vem, empurra bem com o dedo. Deixa eu ver se eu acho um pequenininho que dá certo pra cá. Aí, o que que acontece? Vai ficar indo espacinho pra gente colocar o nosso arroz, né? Mas a gente pode colocar mais arroz ou então, no caso, água. No meu caso aqui, como o arroz foi certinho para o que eu queria, já está finalizado aqui com o alho, tá? Então, fica assim, ó. Aí, nós viemos aqui com a tampinha, fechamos bem, né? Para que não aconteça de entrar nenhum ar. Então, é o seguinte, a informação que eu tenho. O armazenamento feito assim, já falaram para mim que dura 3 anos. Mas eu conheço uma irmã de outra estaca, que ela tem um arroz armazenado assim há 14 anos, que no dia que eu fui participar de uma reunião de armazenamento na área de Catanduva, ela fez do arroz e falou que não alterou em nada. Então, o cuidado é o seguinte, estar no lugar arejado, que não pegue umidade, que não pegue sol, ok? Então, nosso arroz está aqui. Agora, para finalizar, para não acontecer de entrar algum ar, né? A gente vem com a fita crepe, tá mais ou menos umas 4 voltas aqui, ó. Para que fique bem lacrado esse arroz. Para que a gente não entre ar e a gente não perca esse grão, tá? Está assim. Ok, esse é o armazenamento de arroz. Agora, olha só que interessante. Vou mostrar para vocês, meninos. Aqui eu tenho alguns armazenamentos prontos. Então, aqui eu fiz essa jogada, né? Então, eu tenho aqui feijão preto, feijão branco, feijão preto. E eu coloquei louro. E coloquei uma etiqueta aqui falando qual é a data, né? Então, armazenado igual data. Isso daqui foi armazenado no dia 19 de fevereiro desse ano, né? E ele é válido por uns 3, 4 anos, entendeu? Mas tem pessoas que já estão com ele armazenado há muito mais tempo que não alterou em nada. E o que que acontece? No caso desse armazenamento aqui no vidro, vocês estão vendo que é o vidro. É o armazenamento a vácuo. Mas mais adiante a presidente da Sua Socorro vai estar vendo para estar ensinando para as irmãs também, tá bom? Então, o que que acontece também com o nosso armazenamento? Você tem que ter um registro dele, sabe? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui essa folha que é o meu registro de armazenamento, é onde eu faço o meu controle. Então, aqui tá assim, irmãs, ó. Controle de validade dos alimentos armazenados. Aí tem o nome do alimento, por exemplo, aqui. Lentilha. Válido até outubro de 2018. Válido até perdão. Ela foi armazenada no mês de outubro de 2018, tá? Eu já usei uma garrafinha, ficou uma delícia a lentilha, tá bom? E aí você vai acrescentando as coisas. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, esse daqui, essa folhinha é de alimento. Eu tenho outra folhinha que é de material de higiene, tá? E tem uma outra folhinha que é de material de higiene pessoal. Então, é bom vocês terem esse controle. E volta e meia tá olhando. Só que assim, o ideal, por exemplo, eu hoje vou pegar e usar esse feijão. Só que o ideal, usando esse feijão, eu já tenho que repor outro lugar. Porque assim a gente vai ter armazenamento sempre, tá? E só para encerrar, irmãs, é importante também que vocês saibam que o armazenamento é uma questão de testemunho. Se você não tem o testemunho sobre o armazenamento, você não vai fazer. E se você não tem esse testemunho, busque o Pai Celestial para tê-lo. Porque aí você vai compreender a importância disso aqui. Isso aqui é muito importante, tá bom? De nós fazermos. Frente agora nessa época de pandemia. Então, só uns exemplos. Eu tenho armazenamento de água. Eu tenho armazenamento aqui de tempero de galinha. Sopa de cebola, tempero de carne, tá?
Aqui eu tenho armazenado farinha de trigo. Então tem muitas coisas que as irmãs podem armazenar. Só mais uma coisa, suponhamos. E essas embalagens, essas coisas, dá para armazenar? Dá. Desde que a gente faça o seguinte, a gente olhe a data de validade que está na caixinha e coloque como eu fiz e registre nas folhas de armazenamento. Para você sempre estar olhando, vendo que está perto de vencer para usar e não esquecer de estar repondo, tá? E mais uma coisa também, e tem essas etiquetinhas aqui, ó, que são bem interessantes de se colocar. Eu tenho algumas garrafas dela, né, que fica mais assim, mais vistoso para se olhar, né, como é nessa garrafa aqui, tá bom? Ó. E para encerrar também, irmãs, eu espero que tenha sido de grande ajuda para vocês, né, e quero falar para vocês que quem participar desse vídeo, né, vai estar recebendo de presente o imã de geladeira, que é este aqui. É um imã muito bonito, que tem uma mensagem muito bonita, e ele fala sobre a importância do armazenamento, para vocês colocarem na geladeira e sempre lembrarem, nossa, eu preciso sempre estar vendo o que eu tenho no meu armazenamento, tá? E só para encerrar, eu quero prestar meu testemunho. O meu armazenamento começou no início do meu casamento, e começou com uma lata de óleo que eu deixava embaixo da cama. Foi muito difícil colocar aquela lata de óleo para armazenar, porque vivíamos em tempos muito difíceis. Mas quando eu assisti a minha primeira aula de armazenamento na Sociedade Socorro, que na época era economia doméstica, eu tive um testemunho muito forte, mas eu fiquei muito triste, porque eu não sabia como eu ia fazer para armazenar alguma coisa. E o que acontece? Quando eu fui fazer a compra de mercado, eu fui inspirada. E a trazer uma lata de óleo a mais, o dinheiro deu certinho. E daquela lata de óleo, desde então até hoje, eu faço armazenamento doméstico. E se nós estivermos preparados, não precisamos temer. Eu deixo essa aula e meu amor com as irmãs, em nome de meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.